Olá, querido amigo internauta, eu me coloco diante da presença da tela do seu computador e agora para falar sobre taxa, que é uma espécie de tributo. E quando nós falamos de taxa, nós falamos que ela é vinculada a um serviço público, a uma atuação estatal. Tá? É diferente do imposto. O imposto, ele é mensurado pela riqueza do contribuinte. Ou seja, se o contribuinte possui um veículo automotor, certamente a base de cálculo para a incidência do IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, será o valor do automóvel. A base de cálculo será o valor do automóvel, o valor de venda do automóvel. O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, a base de cálculo é o valor venal do imóvel, para que se chegue ao valor do IPTU. Agora a taxa, ela é vinculada. A taxa é vinculada à atuação estatal, a um serviço estatal. Outro ponto que nós temos que dizer é que a taxa, se ela é vinculada a um serviço público, nós temos que discorrer sobre a característica da taxa. A taxa, ela é, em primeiro lugar, específica, e em segundo lugar, divisível. Por quê? Específica porque ela atinge a um grupo determinado de pessoas ou determináveis de pessoas, ou seja, um usuário específico, ou seja, a pessoa que usa o serviço público, somente ela é que vai pagar a taxa. E em segundo lugar, é divisível, porque você pode mensurar, você pode medir, certo? Você pode medir a utilização do serviço público. Dividir o serviço entre os usuários e saber, portanto, quanto, ou seja, cada usuário utilizou daquele serviço. Um exemplo desse tipo de taxa seria a taxa de lixo, por exemplo. Mesmo o usuário estando de férias e não tendo lixo para que seja coletado no seu bairro, na sua rua, ele está viajando de férias e não produziu lixo para ser coletado, mesmo assim, aquele serviço estava à disposição daquele usuário e aquele usuário daquele serviço público irá pagar a taxa de lixo, não importando que naquele mês ele estava de férias e estava viajando. Então, a taxa, ela é divisível e ela é específica, tá? Agora nós vamos falar também sobre o quê? Sobre um ponto que foi muito discutido, que é a taxa, a ex-taxa de iluminação pública, a antiga taxa de iluminação pública. Muitos se questionaram sobre a constitucionalidade ou não da taxa de iluminação pública. E veio aí a emenda 39/2002, que veio aí definir, regrar e constitucionalizar a taxa de iluminação pública. Porque não dava para você medir se a taxa de iluminação pública, não dava para você medir o serviço de iluminação pública. Não dava para você dividir a iluminação pública. Muitas pessoas não tinham iluminação na sua rua, certo? Muitas vezes não tinham poste de luz na rua e pagavam a taxa de iluminação pública. Muitos se diziam que não era aí divisível, era indivisível e não era específico. Não se especificava. Daí o que fizeram? Daí houve aí a criação da súmula 670
do Supremo Tribunal Federal, que veio e falou: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Então, já disse isso, não pode ser remunerado mediante taxa. Aí o que aconteceu? Resolveu-se então criar a emenda constitucional 39/2002 e que criou o que? A COSIP, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Aí passou a ser cobrado a iluminação pública e essa cobrança da iluminação pública passou a ser uma contribuição. Em vez de ser taxa, que é vinculada a um serviço, que tem que ser divisível e específica, aí o que eles fizeram lá em cima? O que o Congresso fez? Através da emenda constitucional, se criou a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, para custear a iluminação pública. Aí vem o artigo 149, que eu faço questão de ler, que diz o seguinte: que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Ou seja, deve-se obedecer o quê? O princípio da legalidade, e tem que existir uma lei que defina, certo, para os municípios a contribuição para o custeio de iluminação pública, tem que existir essa lei, certo? E o Distrito Federal também. E tem que também obedecer o quê? O princípio da anterioridade. Ou seja, você não pode cobrar o imposto naquele mesmo exercício financeiro, certo? Naquele mesmo ano onde a lei é sancionada, somente, né, no exercício seguinte. Então tem que ser obedecido o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. E no parágrafo único diz o seguinte, que é facultada a cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública, a que se refere, né, o artigo, na fatura de consumo de energia elétrica. Ou seja, as concessionárias de serviço de energia elétrica, as concessionárias de serviço de energia elétrica, as fornecedoras de energia elétrica, elas são faculdade do poder público delegar a elas a cobrança da iluminação pública, que aí vai ser repassada ao município e no caso lá do Distrito Federal. Então houve então a constitucionalização da cobrança de iluminação pública, que não pode mais ser cobrado através de taxa. Aí eles lá em cima no Congresso resolveram então esta questão, constitucionalizando então esta cobrança, já que não poderia mais ser definido como taxa de iluminação pública. Tá? Então nós falamos então sobre essa espécie de tributo, que é taxa, que é em razão do serviço público e em razão também do poder de polícia do poder estatal. Tá certo? Então fica aí a nossa discussão sobre esse tema, sobre taxa, que é uma espécie de tributo, e em especial sobre a constitucionalização da cobrança de iluminação pública dos municípios. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.